Bom, vamos lá. Gálatas 2. A gente vai ler do 1 até o 14. Gálatas 2, do 1 ao 14. Vamos lá. Essa é a palavra de Deus. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos, que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para os da circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os outros gentios a viverem como judeus? Vamos orar. Senhor Deus, nós cremos que toda a Escritura ela é inspirada por Ti e ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão e para a nossa santificação. Então nós te pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine aquilo que o Teu Espírito Santo queria te dizer através da pena de Paulo quando escreveu esses dizeres. Que seja o Senhor falando aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, certo? E o que nós já vimos até aqui? Nós vimos que a Galácia, que é a região para a qual Paulo escreveu esta carta, inclusive nós vimos hoje na pregação da manhã a citação de algumas igrejas da região da Galácia, não é? Derbe, Listra. E bom, Paulo havia plantado igrejas nessas regiões, e assim que ele saiu de lá, um grupo herege chamado de judaizantes começou a espalhar um evangelho falso ali no meio. Eles começaram a dizer que tudo bem, você precisa crer em Jesus para ser salvo, mas isso não basta. Se você não mantiver a tradição judaica, principalmente a circuncisão, né? A circuncisão, para quem não sabe, é um ritual judaico de entrada na aliança, entrada na família de Abraão. A circuncisão era feita em todos os meninos nascidos de 8 dias, onde se arrancava por procedimento cirúrgico a pele do prepúcio, do órgão sexual masculino. E era um ritual judaico, não é? Que havia sido recentemente abolido com a vinda de Cristo, porque Cristo é em si mesmo o cumprimento de toda a lei. Mas não, estavam lá esses judaizantes dizendo na Galácia, onde Paulo havia plantado o evangelho, que se você não se circuncidasse, não cumprisse a lei dos judeus, você não podia ser chamado de filho de Deus, você não era crente de verdade. E a gente vê Paulo falando que isso está errado. A gente vê ele escrevendo essa carta para combater o verdadeiro evangelho. E a gente vê a gravidade disso quando, no primeiro capítulo dessa carta que nós estudamos,
Ele chega a falar: se alguém pregar alguma coisa diferente para vocês, seja maldito, seja anátema. Por quê? Porque quando você mexe com o evangelho, você mexe com a salvação das pessoas. O evangelho está em Cristo e em Cristo somente. Se você confia em qualquer outra coisa para te trazer salvação, que não seja a obra de Jesus Cristo, a vida, a morte e a ressurreição dele, você não é salvo de verdade. É na obra de Jesus Cristo que nós temos que confiar. Então vamos lá. Nós vimos que Paulo, no finalzinho do capítulo 1, ele estava contando, semana passada, contando a história da conversão dele, falando sobre como ele não havia consultado nenhum apóstolo, então ele havia recebido diretamente de Cristo o evangelho que ele pregava, e depois só de 3 anos sendo discipulado por Cristo, é que ele foi encontrar com Cefas, que é o apóstolo Pedro, e depois encontrou também com Tiago, que era irmão de Jesus. Só que assim, foi só esse pequeno encontro de 15 dias, e ele foi embora. E ele foi encontrar com os apóstolos de novo, de acordo com o versículo 1 aqui, 14 anos depois. 14 anos depois. Então vamos lá. Para a gente poder estudar esse texto, a gente precisa definir alguns termos. Primeiramente, judeus e gentios. Quem são os judeus? Os judeus são, digamos assim, lato sensu, o povo de Israel. Lato sensu, por que eles são chamados de judeus? O nome mais genérico é hebreus, não é? Mas por que judeus? Porque depois que houve a cisão do reino, e a tribo de Judá e a tribo de Simeão ficaram no sul, separadas das outras 10 tribos do norte, as tribos do norte começaram a se misturar com as nações vizinhas, e todo tipo de paganismo entrou ali. Ainda era um povo de Deus, ainda era a nação de Israel, mas eles estavam muito misturados. Lá inclusive ficava a cidade de Samaria, os famosos samaritanos com quem os judeus viviam brigando. São chamados de judeus porque o povo de Deus, limpinho, sem se misturar com outras nações, foi majoritariamente oriundo da tribo de Judá, e por isso judeus, ok? Os judeus são o povo de Deus, os judeus são o povo da aliança, o povo de Israel. E por outro lado nós temos os gentios, que se a dona Florinda fosse uma personagem bíblica, ela chamaria eles de gentalha, não é? É exatamente por isso que eles se chamam de gentios. É essa gentinha aí que não faz parte do povo da aliança. Paulo foi chamado por Jesus para pregar entre os gentios. Ele foi chamado, como nós inclusive vimos na pregação de hoje de manhã, para falar com pessoas que não faziam ideia de quem era Abraão, não faziam ideia do que era a Torá, os escritos do Antigo Testamento. Esses eram as pessoas para quem Paulo pregava. Dentre eles, os gentios, estava aqui a região da Galácia. Paulo pregou para os gentios da Galácia, eles se converteram. E aí depois que eles se converteram, chegaram esses judaizantes de Jerusalém, falando: não, mas não basta Jesus não, tem que circuncidar, senão não vale. Então, Paulo ele vem aqui, ele ainda está defendendo o apostolado dele. E essa passagem que nós lemos, nós temos que ler com grande temor e gratidão. Esta passagem trata-se de uma reunião em Jerusalém que parece que não tem muita importância para nós, no século 21. Mas o que estava em jogo aqui, nesta reunião em Jerusalém, poderia ter causado um impacto gigantesco na cristandade hoje. O Senhor Deus, na sua onisciência, protegeu a todos, inclusive nós aqui, através deste encontro que os apóstolos tiveram em Jerusalém. Se Paulo tivesse recebido alguma informação diferente dos apóstolos, o impacto seria gigantesco. Ok? Então, vamos lá. Versículo 1. 14 anos depois daquilo que Paulo estava contando na semana passada, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Então Paulo segue contando a história do início da sua conversão, até o seu chamado para ser apóstolo, até o momento que ele entrou em contato com os outros apóstolos. E aqui ele nos conta que foi 14 anos depois de ter visto Tiago e Pedro pela primeira vez para Jerusalém. Encontrar-se com eles novamente, e também com os outros apóstolos. E o que ele ficou fazendo nesses 14 anos? Que ele ficou pregando o evangelho, plantando igreja, fazendo as viagens missionárias dele, não é? Ele foi com Barnabé e com Tito. Barnabé, amigo de Paulo, judeu, né? O famoso Barnabé natural de Chipre, que acolheu Paulo quando ele se converteu. Foi o primeiro judeu que acolheu Paulo. Lembre-se que Paulo era um perseguidor dos judeus. Então é a mesma coisa que chegasse alguém do Talibã aqui que mata cristãos dizendo que Jesus apareceu e agora ele era cristão. Os cristãos ficariam no mínimo desconfiados, não é? O primeiro que estendeu a mão para Paulo foi Barnabé. E Tito.
que era um discípulo de Paulo, grego, que havia se convertido ao evangelho através da pregação de Paulo. Inclusive tem uma carta na Bíblia a Tito, ok? Então esse é o cenário. Ele foi 14 anos depois lá para Jerusalém com Barnabé e com Tito. Por que ele foi? Versículo 2. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Então ele foi por causa de uma revelação. Deus o mandou para lá. Lembrem-se disso, Paulo era apóstolo. Então Deus muitas vezes lidava com ele de maneira direta, certo? Então essa não foi a primeira vez que Paulo apareceu, que Deus apareceu para Paulo em revelação. Lembrem-se, quando ele se converteu foi por revelação. Paulo, antes dele ir pregar na Macedônia, né, aos filipenses, ele queria ir para a Ásia, apareceu para ele alguém em sonho mandando ele ir para a Macedônia e não para a Ásia. Então ele vivia recebendo essas revelações de Deus. E aí, ele não tinha dúvidas do apostolado dele, e ele não tinha dúvidas do que ele havia aprendido com Cristo, mas ele reconhecia a possibilidade de talvez não estar alinhado com os outros apóstolos, quem sabe? Por isso ele diz que ele foi falar com aqueles que pareciam de maior influência, né? No caso, pelo próprio texto, nós vemos que são João, Cefas e Tiago, né? Para ter certeza que ele não havia corrido em vão. Então, olha só, por que essa preocupação? Para mostrar que a unidade do evangelho poderia estar em jogo. Os judaizantes diziam o seguinte de Paulo, eles diziam o seguinte para as pessoas, olha só, é como se eles dissessem assim, nem todo judeu é cristão, mas todo cristão tem que virar judeu. Essa era a fala dos judaizantes. E aí, Paulo, que estava acostumado a pregar entre os gentios, talvez pudesse ter vindo uma pulga atrás da orelha dele. Será? Será que é isso mesmo? Será que nós não precisamos, será que nós não precisaríamos manter os costumes de Israel? Até hoje, a gente fala algumas coisas que a Bíblia ordena e as pessoas vêm para nós e falam, mas o Antigo Testamento fala um monte de coisa que você não segue. Por que você não segue? Essa reunião aqui é o motivo de nós não seguirmos tudo que está no Antigo Testamento, de maneira, não é, ritualística. Mas era isso que os judaizantes pregavam, se você não se tornar judeu, Cristo não basta. O que isso parece? O que isso parece para os dias de hoje? Nós temos dezenas de denominações ditas cristãs hoje, que dizem exatamente a mesma coisa. Jesus Cristo não basta. Se você não tiver Jesus, mas se você não tiver isso, conversa dos católicos, né? Tudo com Jesus, nada sem Maria. Isso é frase de para-choque de carro de católico, não é? Alguns membros da Congregação Cristã do Brasil dizem que só existe salvação dentro da Congregação Cristã do Brasil. Lá fora não existe salvação, não é? Na Confissão de Fé da Igreja Universal do Reino de Deus está escrito que 10 passos para alcançar a salvação, não é? Um dos 10 passos é fazer parte de uma Igreja Universal do Reino de Deus. Então aqui são os judaizantes da nossa época, não é? Enfim, Paulo foi lá se encontrar com os apóstolos de novo, e um desses apóstolos com quem ele foi se encontrar para resolver essa questão era Pedro. E um pequeno comentário sobre Pedro, que vai ser importante para a gente entender o resto desse texto. O apóstolo Pedro, ele era um dos apóstolos que mais tinha dificuldade com os gentios, com a entrada dos gentios na aliança. Pessoas, assim, de fora do judaísmo, pessoas que a Bíblia chama de incircuncisos, vindo para a fé. Pedro, ele tinha dificuldades com isso, certo? A ponto de que quando Jesus quis mandar Pedro para a casa de um homem chamado Cornélio, que era gentio, para pregar para ele, antes de mandar Pedro para lá, aconteceu o seguinte com Pedro em Atos 10. Olha só. Indo eles, Atos 10, 9 a 16, está escrito assim, ó. Indo eles, de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a Pedro, dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres impuro, não consideres comum. Sucedeu isso 3 vezes, até que o objeto foi recolhido ao céu. O que significa isso? Pedro, com fome, teve uma visão de um lençol com animais vindo até a terra, e Deus mandando ele matar e comer. Ele falando, eu nunca comi essas coisas. Por quê? Porque a lei de Israel não permitia que eu comesse essas coisas. Eu nunca comi essas coisas. E Deus está falando, eu purifiquei, mata e come.
Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Por quê? Por que que Pedro teve essa visão de que ele poderia se sentir livre dessas leis dietéticas? Porque em seguida, Deus mandaria Pedro para pregar para uma pessoa que não tinha nada a ver com Israel. Pedro precisava entender que as fronteiras de Israel tinham sido abertas e que a salvação agora era para o mundo. E ele teve essa visão antes de ir para um gentio pregar. Então, esse é um comentário importante sobre Pedro para nós entendermos a continuidade desse texto, ok? Então vamos lá. Paulo foi lá falar com os apóstolos. E aí nós temos o versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então, Tito era o estudo de caso perfeito para resolver essa questão. Um grego, incircunciso, não circuncidado, que havia se convertido ao evangelho. E aí, circuncido ou não? Esse é o teste último. Vamos circuncidar Tito ou não? Isso é necessário ou não? E a resposta unânime foi não. Resolvida a questão. Paulo levou Tito, um discípulo dele que era grego, e ninguém quis circuncidar Tito, porque ele tinha virado crente, ou para ele virar crente, não precisava. Então, de fato, os outros apóstolos, eles discordavam dos judaizantes. Os judaizantes que diziam, não, nós estamos vindo de Jerusalém, nós estamos em harmonia com os apóstolos de Cristo. Paulo está dizendo, não, eu estive lá com Tito, com os outros apóstolos, em Jerusalém, de onde vocês estão falando que vem. E eles não mandaram Tito se circuncidar. Ok? Então ele passou 14 anos pregando sem contato. Quando ele os encontrou, o evangelho estava em harmonia. A doutrina estava em harmonia. Agora olha só. Resultado da reunião dos 12 discípulos de Jesus, mais Paulo aqui, não é? 12, tira Judas, inclui Matias e Paulo, não é? Não é necessário que se preserve nenhuma lei cerimonial de Israel para ser salvo. Esse é o resultado. A salvação está exclusivamente na fé em Jesus Cristo, e todo aquele que crê, judeu ou gentio, está salvo. Circunciso ou incircunciso. Todo aquele que crê em Cristo está salvo. Esse foi o resultado dessa reunião. Um pequeno comentário que pode vir à tona quando você fala sobre isso. Quando Paulo se encontrou com Timóteo e trouxe Timóteo para acompanhá-lo, Paulo circuncidou Timóteo. Mas houve um motivo para isso. Quando Paulo circuncidou Timóteo, lá em Atos capítulo 16, foi porque eles estavam indo pregar em sinagogas, no meio dos judeus, e Timóteo era filho de judeu. Então, para não haver nenhum tipo de problema por ele ter nascido judeu e não ter se circuncidado, e eles estarem indo por meio dos judeus pregar, não é? Ele circuncidou Timóteo. Não significa que isso é matéria de salvação, mas o resultado final é o mesmo. Para a salvação, circuncisão totalmente desnecessária. Será que isso é importante para a gente hoje? Talvez a gente não pratique hoje a circuncisão per se, né? Para ser salvo, mas será que não existe a preservação de rituais? Entende? Que talvez na nossa cabeça, ó, se eu não fizer isso, então eu não sou salvo. Eu sei que é a fé em Jesus, mas olha só, tem que ter isso ou aquilo, esse ou aquele ritual. Isso é heresia, não deixem que isso entre na cabeça de vocês. Aí vamos lá, continuação da história, versículo 4. Isto surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam se infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Eita, olha aqui. Isto surgiu. Isto o quê? Do versículo 4 surgiu. Esse assunto de circuncidar Tito. Este assunto surgiu por quê? Não teria surgido esse assunto se não fosse por causa de alguns falsos irmãos. Falsos irmãos que estavam ali. Eles estavam ali fazendo o quê? Espreitando, infiltrados. Vamos ver o que esse pessoal está falando. Espreitando a liberdade. O que a carta aos Gálatas chama de liberdade? A palavra liberdade aparece bastante em Gálatas. Gálatas 5 ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que Gálatas chama de liberdade? Liberdade é você não estar amarrado a nenhum tipo de ritual para ser considerado salvo. Isso é liberdade em Gálatas. E os falsos irmãos estavam lá espreitando essa liberdade. Judaizantes talvez? Pode ser. E eles estavam ali espreitando pessoas que com certeza haviam a fé cristã, criam ali no Deus do Antigo Testamento, mas não seguiam as cerimônias de Israel. O que é isso? Esse pessoal diz que crê no Deus de Israel, diz que crê na Torá, diz que crê no Deus dos judeus. Estavam espreitando a liberdade deles. Então, Paulo, ele chama não precisar seguir esses rituais religiosos para estar em Cristo de liberdade. E no final do versículo ele chama esse sacramentalismo religioso de escravidão.
Não se enganem, qualquer igreja. Ontem eu estava fazendo um estudo sobre a igreja romana, sobre a igreja católica romana. É impressionante o número de coisas que precisa fazer para você ir para o céu. É impressionante. E ainda não funciona porque ainda tem um purgatório depois. Você fica a vida inteira lutando para ser salvo, né? Como eles dizem, cooperando com a graça de Deus, para ainda não conseguir fazer isso e ir para o purgatório e Deus começar a te limpar. Ou seja, a obra de Cristo na cruz serviu para nada. Não é? Isso é escravidão, gente. Escravidão. Você precisar estar amarrado a esse ritualismo religioso para ir para o céu é escravidão. Agora, o que isso não quer dizer? Isso não quer dizer que nós não tenhamos ritos religiosos. Nós temos a ordenança de congregarmos enquanto igreja. Isso não é sugestão, isso é ordem bíblica aos que são salvos. Isso não é sugestão, lembre-se disso. Nós temos a ordenança da ceia, a ordenança do batismo, inclusive essa muito negligenciada hoje em dia. Eu acho que nós nunca tivemos uma geração de um número tão grande de cristãos professos não batizados. É uma ordenança, você tem que batizar. Isso é a sua pública profissão de fé. É você declarando para o mundo, eu sou de Cristo. Nós temos tudo isso, membresia na igreja, culto, batismo, tudo isso é ordenança. Mas nada disso é método de salvação. Isso é a vida dos salvos. É a maneira como Deus ordena que os salvos vivam. São as coisas que diferenciam o povo salvo do mundo. Por que vocês acham que no dia que supostamente seria o dia de descanso de todos, Deus ordena que nós estejamos aqui congregados, louvando a Deus? Isso nos diferencia do mundo. Isso nos diferencia do mundo. Isso nos coloca no status de povo de Deus. Agora, nada disso é salvação em si. Então, Paulo não quis dizer que não existe absolutamente nada de rito que é ordenado a nós. Esses são. Agora, o que isso quer dizer? Que nada disso salva. Depender dessas coisas para ser salvo é escravidão. Escravidão. Eu não sei se vocês tiveram alguma fase da vida de vocês, antes de vocês entenderem a graça de Deus, entenderem que vocês eram salvos pela graça e apesar dos pecados de vocês, e vocês ficavam todo dia com medo de ir para o inferno, frustrados porque, meu Deus, eu fiz isso, eu vou para o inferno agora eu vou ter que me arrepender de novo, pagar penitência. Isso é coisa de católico, gente. Protestante é salvo pela graça, conforme a Bíblia ensina pra gente, não é? Não, Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais. Acabou, a dívida está paga, foi absorvida pela cruz do Calvário. E aí, olha que interessante uma coisa que Paulo disse, se quiser virar a página aí, lá em Gálatas 4, do 8 a 11, ele fala sobre os Gálatas, olha só. No passado, Gálatas 4, 8 a 11, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos dos deuses que por natureza não são deuses. Então lembre-se que os Gálatas eram pagãos, não é? Adoravam outros deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, olha o trecho calvinista aqui, agora que vocês são conhecidos por eles, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo vocês querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Olha só, Paulo dizendo que os Gálatas estavam voltando para o paganismo. Aí eu pergunto, eles estavam voltando a adorar outros deuses, os Gálatas? Não, eles só estavam adotando a ritualística de Israel. Mas veja assim, o que Paulo quer dizer? Você tentar juntar Jesus Cristo com outras coisas para ser salvo e você seguir um Deus pagão é a mesma coisa. Não existe diferença. Contar com um Deus pagão, contar com a sua própria força para ser salvo, é a mesma coisa. Por isso ele diz, vocês eram pagãos e agora vocês estão voltando a ser pagãos. Nossa, mas isso é muito pesado, pagãos. Eles ainda estavam confiando em Cristo, eles só tinham mais alguma coisa. Não importa, é Cristo e Cristo somente para a sua salvação. Não é? Enfim. Olha a gravidade. Versículo 5. A esses falsos irmãos, não é? Nós não submetemos por um instante sequer. Para quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Para mim, esse aqui é o versículo mais pastoral desse capítulo. Lembre-se, quando um líder de igreja começa a encher a sua paciência, isso é para que as verdades do evangelho permaneçam em você. O que ele quer é que o evangelho permaneça em você. O próprio Paulo diz aos Gálatas que ele sofre dores de parto até que Cristo seja formado entre os Gálatas. Essa é a dor do apóstolo Paulo. Ele não se submetia a falsos irmãos, a falsos ensinos pelas ovelhas, para que o evangelho permaneça em vocês.
Então o que ele quer dizer então até aqui? Todos os outros apóstolos concordaram comigo. E esses, que eram importantes para o judaísmo aí, esses outros eles não me acrescentaram nada. Lembre-se que os judeus proeminentes na época de Jesus, chamados de fariseus, não é? Eram aqueles que tinham aquela áurea de santidade, que oravam em público, igual o fariseu e o publicano lá em Lucas 18, que o fariseu chega a orar assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual esse publicano aqui. É a hora de santidade do cara, não é? Mas esses caras com cara de importante para Paulo, e aqui ele está refletindo o caráter do próprio Deus, porque Deus nem aí para aparência, ele não se importa para aparência, para a aura santa de ninguém, ele está preocupado com o seu coração. É por isso que não faz sentido você ter ritual externo, ele está preocupado com o seu coração. Lembre-se de quando o profeta Samuel foi enviado por Deus, pelo Senhor, não é, para ungir o rei de Israel, o novo rei de Israel. Ele chegou lá na casa de Jessé, aquele monte de filho, e ele foi no que parecia mais bonito, mais forte, e Deus falou para Samuel assim: não é nenhum desses aí. E Samuel pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho? Não, tem o franzininho ali, o Davi, cuidando das ovelhas ali, mas deixa ele para lá, pequenininho, não é forte, não é nada. Samuel não falou: é esse mesmo. É esse mesmo. Por quê? Porque Deus não se importa com a aparência. Ele unge quem ele quer, ele separa quem ele quer. E aqui esses que tinham a aparência de santos, para Paulo, nada, refletindo aqui o caráter de Deus. Versículo 7. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, o que ele quer dizer com o evangelho da incircuncisão? O evangelho a ser pregado aos incircuncisos, aos que estão fora da circuncisão, aos que estão fora dos judeus. Quando eles viram que havia sido confiado a mim, que pregasse o evangelho aos que estão fora do judaísmo, os gentios, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, ou seja, aos judeus, que ele está dizendo aqui, Paulo foi enviado para pregar para os gentios, Pedro foi enviado para pregar para os judeus, ok? Versículo 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. Então Pedro foi enviado para um lado, para os judeus, Paulo foi enviado para o outro lado, para os gentios, mas o Deus que comissionou é o mesmo. Percebam que isso é importantíssimo. Uma das coisas que eu ouvi recentemente conversando com uma pessoa, cresceu comigo na igreja. Essa pessoa cresceu comigo, inclusive tocou comigo na igreja e tal, durante um tempo e largou. E o papo dessa pessoa para ter largado é o seguinte: depois que eu viajei o mundo, e viajou mesmo, viajou bastante. Depois que eu viajei o mundo, eu percebi que existem tantas culturas, e não pode ser que só tenha uma verdade, porque tem muita gente que crê em muitas outras coisas. Até parece que isso que eu aprendi aqui em Cotia de Jesus é a única verdade. Só que assim, na pregação de hoje de manhã, a gente viu um negócio muito interessante. Paulo foi enviado para pregar para um pessoal que falava uma língua licaônica, né? A língua que o pessoal falava lá. E o evangelho era o mesmo, a ponto deles saírem apedrejados. Sabe por que o evangelho é o mesmo e só existe um Deus, um caminho para a salvação? Não importa onde você esteja, por mais que o mundo seja um mundo plural, porque Deus é um só. Porque só existe um Deus e, portanto, só existe uma mensagem. E, portanto, mesmo Paulo tendo sido enviado para os gentios, um povo que não sabia nada de Abraão, e Pedro sendo enviado para o povo que era um descendente de Abraão, não importa. A mensagem do evangelho é a mesma. O Deus que comissionou é o mesmo. A gente usa, às vezes, um idioma diferente, uma linguagem diferente, mas a mensagem tem que permanecer intocada, porque a mensagem ela é uma só, o Deus ele é um só, não importa onde esse evangelho é pregado. Não importa onde esse evangelho é pregado. E Paulo sabia muito bem disso, né? Ele mesmo diz em 1 Coríntios 9, que entre os judeus ele se fez como judeu para ganhar os judeus, entre os gentios ele se fez gentio para ganhar os gentios, mas a mensagem permaneceu intocada. E aí lembra que no começo da mensagem eu falei que essa reunião aqui foi extremamente importante para nós nos dias de hoje? Se houvesse discordância nessa reunião, talvez a cristandade até hoje estivesse tendo que circuncidar os seus meninos. Isso poderia ter acontecido. No mínimo, teria havido uma cisão dos cristãos que circuncidam e os cristãos que não circuncidam. Mas não houve discordância entre os apóstolos. Não houve. Versículo 9. Quando reconheceram a graça que foi me dada, Tiago, Cefas, que é o apóstolo Pedro, e João, que eram reputados colunas da igreja, não é? Estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Os nomes citados aqui: Tiago,
Cefas, que é o apóstolo Pedro, João e o apóstolo Paulo, esses 4 homens, essas 4 figuras, nos dão total segurança para nós confiarmos no Novo Testamento com todas as nossas forças e lê-lo como palavra do Deus vivo. Deem uma olhadinha no índice da Bíblia de vocês, rapidinho. Vão lá na primeira página, lá no índice da Bíblia de vocês. E lembrem-se dos 4 nomes que foram citados, que foram as colunas dessa reunião. Olhem no índice do Novo Testamento. Índice do Novo Testamento. O 5º livro do Novo Testamento aí é o livro de Romanos, não é? De Romanos até Filemão, essas 13 cartas foram escritas por um desses caras, o apóstolo Paulo. O próximo é o apóstolo Pedro. Se você olhar lá no finzinho do Novo Testamento, nós temos 1º e 2º Pedro. Esses 2 livros foram escritos por Pedro. Só que não só isso, o Evangelho de Marcos, que é o 2º livro do Novo Testamento, Marcos, ele era discípulo de Pedro. E ele escreveu o Evangelho de Marcos ouvindo o relato de Pedro. Então nós temos aqui todas as cartas de Romanos até Filemão, escritas por Paulo, 2 cartas de Pedro, um Evangelho de Marcos que foi escrito pela influência de Pedro, não é? E aí nós temos João, não é? João escreveu o Evangelho de João, o 4º livro. João escreveu as 3 cartas de João lá no finalzinho da Bíblia e o Apocalipse. Então está completando as lacunas aí, né? E aí nós temos também o livro de Lucas e o livro de Atos, que foram escritos os 2 por Lucas, que era discípulo de Paulo, não é? Nós temos também a Epístola de Judas, que é o penúltimo capítulo da Bíblia. Esse Judas é irmão de Tiago, que também estava na reunião, e Tiago também está aqui. Sobra de tudo isso o Evangelho de Mateus, Mateus que também era discípulo de Jesus e estava na reunião também. E o livro de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, mas muito provavelmente foi escrito ou por Paulo, ou por Barnabé, que também estava na reunião, ou por Lucas, que era discípulo de Paulo, ou por Priscila, que também era amiga de Paulo. Por que eu estou pedindo para vocês verem isso? Para vocês verem que todo o Novo Testamento está de alguma forma, direto ou indiretamente, ligado a essas 4 figuras que estavam nessa reunião aqui. E por isso todo o Novo Testamento está em harmonia, o Evangelho é um só. Então quando você vê Paulo dizendo a salvação é somente por meio da fé em Jesus Cristo, e Tiago dizendo a fé sem obras é morta, essas 2 coisas estão em harmonia, porque eles saíram dessa reunião em harmonia. Ok? Não havia necessidade de acrescentar absolutamente nada, a não ser a única adição feita à teologia de Paulo está no versículo 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então isso era a única lacuninha que havia na teologia de Paulo. Por quê? Paulo não havia participado do ministério terreno de Jesus, vendo Jesus ajudar os pobres. Paulo não havia participado do início da igreja, inclusive ele estava matando cristãos no início da igreja. E há um relato muito lindo lá em Atos capítulo 4, eu vou ler para vocês aqui, que fala assim: da multidão dos que creram era um coração e uma alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Perceba que, algumas pessoas tentam pegar essa passagem e dizer que o cristianismo é socialista, né? Perceba que nada daqui está falando que as posses das pessoas iam para o Estado para depois o Estado distribuir. Não, isso era uma grande atitude de caridade privada. As pessoas elas pegavam o que era seu e viam que não precisavam de tanto e repartiam entre as pessoas. Paulo não participou disso. Então era necessário que uma adição fosse feita à teologia de Paulo, não é? E aqui, quando ele diz, recomendaram que nós nos lembrássemos dos pobres, aqui Paulo e Tiago se encontram. Paulo dizendo, a fé é a única maneira de você ser salvo. E Tiago dizendo, mas a fé sem obras é morta. Então, é aqui que eles se encontram, é aqui que se encontra o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago. A sua fé só é uma fé salvífica de verdade se ela dá frutos. Frutos de amor, frutos de caridade, frutos de gratidão a Deus, frutos de santificação. Fora isso, ela é uma fé morta. Então, a síntese desse trecho aqui que nós lemos até o versículo 10. Paulo ficou 14 anos pregando. Nesse meio tempo, ele conheceu Barnabé e Tito. Foi 14 anos depois que ele tinha encontrado com Pedro pela primeira vez, conversar com os apóstolos.
Havia ali no meio falsos irmãos que queriam, né, convencer as pessoas a fazerem circuncisão. Eles deixaram essas pessoas para lá, se reuniam entre os apóstolos, decidiram que Tito não precisava ser circuncidado, portanto não havia necessidade de circuncisão para a igreja de Deus. E o único adendo que foi feito à teologia de Paulo foi: lembre-se dos pobres. Lembre-se dos pobres. O que Paulo também se esforçou para fazer. Então até aqui nós vemos que o apostolado de Paulo está garantido. Ele é apóstolo de verdade, ele tem todo o direito de dizer para você: se alguém pregar para você um evangelho diferente do que eu te preguei, anátema, maldito. Ok? Tudo bem. E aqui nós chegamos nos últimos 4 versículos dessa mensagem. E nós vemos que uma boa teologia nem sempre implica em boa prática. Versículo 11. Quando, porém, Cefas, ou Pedro, veio de Antioquia, resisti-lhe face a face. Por quê? Porque ele havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, esses da parte de Tiago são pessoas lá de Jerusalém, antes dessas pessoas chegarem, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, ele começou a se afastar. Por fim, separou-se, temendo os da circuncisão, temendo os judeus. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então aqui, o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que andou sobre o mar com Jesus, que viu a multiplicação de pães e peixes, e que foi ensinado por Jesus a abraçar os gentios, e que havia inclusive pregado para Cornélio, que foi o primeiro gentio sobre o qual o Espírito Santo desceu lá em Atos. Esse Pedro aqui foi acusado de uma coisa que nós cristãos temos que tomar muito cuidado para não sermos acusados, que é de hipocrisia. Hipocrisia. Veja, essa palavra hipocrisia, ela vem do grego e ela é o nome que era dado, aquelas máscaras, sabe, que você veste, você não, né? Aquelas máscaras que eram vestidas nos teatros greco-romanos, aquela máscara preta feliz, outra triste, assim, né? Aquilo ali é uma hipocrisia, aquela máscara é hipocrisia. E esse nome foi dado para designar pessoas que dizem uma coisa, mas vivem uma coisa diferente. Isso é hipocrisia. Isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado o tempo inteiro, para que o mundo não olhe para nós e diga: hipócritas, porque eles pregam uma coisa e estão fazendo outra completamente diferente, porque foi exatamente isso que Pedro fez aqui. Então o que aconteceu foi: Pedro veio de Antioquia e Paulo brigou com ele, porque ele havia se tornado repreensível. Esse mesmo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 14, ele fala assim: Jesus está voltando, sejam encontrados por Jesus irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Eu tenho certeza que ele lembrou disso aqui quando ele escreveu essa passagem, porque aqui ele estava sendo repreensível. Por quê? Porque antes de um pessoal de Jerusalém chegar, da parte de Tiago, porque Tiago ele era o líder da igreja de Jerusalém, Pedro estava normal, comia com todo mundo, falava com todo mundo. Mas aí quando eles chegaram, aí Pedro levantou e falou: então, deixa eu resolver um negócio ali, né? Por quê? Porque o pessoal judeu não pode ver eu comendo com gentil aqui, não é? Hipocrisia. Era o contrário do que ele pregava. E Pedro, ele tem essa mania de arrastar as pessoas para fazer as coisas que ele faz, é impressionante. Ele faz coisa boa, as pessoas seguem ele. Faz coisa ruim, as pessoas seguem ele. Quando ele, na noite anterior, na noite anterior à morte de Jesus, Jesus havia dito que um deles trairia Jesus. Pedro disse: Jesus, eu jamais te negaria. E todo mundo: não, eu também não, eu também não, eu também não. Quando Jesus ressuscitou, antes de Pedro encontrar com ele, né, Jesus havia mandado que os discípulos esperassem por ele. E aí Pedro, que já havia sido tirado do ofício de pescador, porque Jesus havia dito para ele: você não é mais pescador de peixe, agora você é pescador de homens, esse é o seu ofício. Só que aí quando Jesus morreu, ele ficou dodói e falou: vou voltar a pescar. Aí todos os outros discípulos: vou pescar também. Então Pedro, ele era profissional nisso. Ele era o mais animado e o mais frustrado de todos. Ele era uma senoide assim de emoções, não é? E olha, foi o que aconteceu aqui, ó, versículo 13. Os demais judeus fizeram hipócrita junto com ele, a ponto do próprio Barnabé, que foi o primeiro judeu que estendeu a mão para Paulo, que era o Hitler da época dos apóstolos,
Barnabé foi o primeiro que estendeu a mão para esse assassino de cristãos que era o apóstolo Paulo, e até Barnabé foi atrás de Pedro, nessa hipocrisia. E aqui, vocês veem por quê? Que quando a gente vê uma heresia sendo pregada em público, nós como cristãos tementes a Deus, estudiosos da palavra e zelosos pela salvação dos outros, temos que repreender esse tipo de coisa em público. Veja, quando eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que você está querendo obrigar os gentios a viverem como judeus? Uma das acusações que se faz contra o movimento reformado é que a gente vê uma heresia, a gente fala, heresia, esse aqui está falando errado, isso aqui vai te mandar para o inferno, anátema. Anátema. O pessoal fala, não, falta de amor, fala com o cara no privado, não precisa acusar na frente de todo mundo. Se a heresia é cometida de maneira pública, ela tem que ser repreendida de maneira pública, porque o estrago que ela causa é público. Então a correção tem que ser também pública. Tem que ser pública. A gente não pode deixar a heresia vazar assim e ficar com dó do herege. Porque o próprio Paulo fala, anátema, não pode pregar um evangelho diferente. Paulo ele é tão coerente com as palavras dele quando ele diz, ainda que nós apóstolos, ou um anjo do céu pregar alguma coisa diferente, anátema. Olha o apóstolo aqui, Pedro, fazendo diferente, agindo diferente daquilo que ele prega. Pedro, tá errado. Na frente de todo mundo, tá errado. Os gentios fazem parte da família da fé. Coma com eles. Bom, não adianta então você pregar o evangelho verdadeiro, não é? É preciso vivê-lo de maneira completa. Conclusão então desse trecho que nós estudamos aqui. Até aqui, Paulo está fazendo uma apologia do apostolado dele. Ele está defendendo que ele é apóstolo. A gente está vendo isso desde o início do capítulo 1. E para nós a serventia disso é, aquilo que Paulo escreveu aqui é palavra de Deus. Isso mostra que Paulo, escrevendo as coisas que são palavra de Deus, estava em harmonia com todos os outros apóstolos, quando ele dizia que a salvação é somente pela fé, e não pelas suas obras, e não por marcadores nacionais ou religiosos. Eles não salvam, então evitemos grupos que pregam que nós precisamos adicionar a Cristo qualquer outro tipo de coisa. Segundo, o Evangelho nos chama a cuidar dos pobres. Essa é uma das minhas maiores frustrações com o movimento reformado. Muita intelectualidade, muita pregação boa, pouquíssima caridade. Nós, como reformados, nós precisamos ser coerentes com aquilo que a palavra ensina. Jesus, quando ele estabeleceu a lei de Israel, ele estabeleceu leis que forçavam o povo de Israel a cuidar daqueles que eram necessitados. Ele estabeleceu leis que, se você estiver fazendo uma colheita no seu campo e alguma coisa cair fora do balde que você está usando para carregar a colheita, não é para recolher. Fui eu que fiz cair, para você deixar ali, porque vai passar um pobre por ali, ele vai precisar. Olha essa lei, gente. Olha essa lei. Então, o evangelho verdadeiro nos chama a cuidar dos pobres. Não podemos ter despreocupação com as pessoas necessitadas. Eu não estou falando só dos pobres da rua, não. Claro, temos que cuidar deles também. Imagina numa chuva dessa, que não deve ter de pessoas necessitadas, não é? Mas, é assim, não existe passagem na Bíblia que justifique o acúmulo de bens em detrimento do bem-estar de quem passa necessidade ao seu lado. Deus te abençoa para que você abençoe os outros. Isso é coerência com o Evangelho. E a sua vida, se a sua vida é juntar dinheiro e mais dinheiro para você fazer as suas coisas que são boas para você, para sua família, para sua casa, a sua confissão de fé em Jesus não vale de nada. Não vale de nada, porque você está juntando tesouros na terra. O que eu estou dizendo? Que ganhar dinheiro é pecado? Não. O que eu estou dizendo é que quando você ganha dinheiro, ninguém que está passando necessidade vem à sua mente. Ninguém. E o próprio João Calvino que dizia, né? Ninguém é tão pobre que não tem alguém mais pobre do que ele possa ajudar. Ninguém. Absolutamente ninguém. Sempre tem. Sempre tem. Então o Evangelho nos chama a ajudar os necessitados. E se você tiver algum problema de prioridades, de quem você ajuda, porque tem muita gente para ajudar, o próprio livro de Gálatas, no capítulo 6, lá no finalzinho, diz: primeiros da família da fé. Vai primeiro nos da família da fé. Então é assim como quando você precisa ajudar alguém, você vai no seu círculo mais próximo, porque se você tentar salvar o mundo, né, você não ajuda seu vizinho, é melhor que cada um ajude quem está perto, não é? É por isso que Paulo fala, então foca na família da fé. Olha ao seu redor, os seus irmãos da sua igreja, quem está precisando de você os ajuda. E por último, se você, tendo uma confissão de fé que diz que a fé em Jesus Cristo é a única coisa que salva e você quer balizar a salvação de outras pessoas por qualquer coisa que não seja aquilo que a Bíblia ensina,
Ou dizer fulano ou ciclano não são crentes, por quê? Porque eu acredito que o batismo é por imersão e ele acredita que o batismo é por aspersão. Então eu sou crente, ele não. Anátema em você. Tá errado. Não sejamos hipócritas como Pedro foi aqui. Então percebam quanto um relato histórico de uma reunião que aconteceu em Jerusalém há 2000 e... Que ano que a gente está? 2021 anos atrás. Não, um pouquinho mais, né? Jesus já tinha morrido há 1900 e tantos anos atrás. Olha como um relato de uma reunião dessa tem a nos ensinar. Então é isso. Que nós aprendamos com a palavra do Senhor.